Prosseguindo então o nosso vídeo, aqui nós temos então um esboço de uma perspectiva do Sculpin Red Flowan HF1, um padrão de peixe forrageiro muito utilizado nos Estados Unidos, como também na Europa, para a pesca de truta, tá? É um dos principais alimentos que não os insetos, tá? Como também ratinhos, nós podemos também considerar, e eu já fiz bons ratinhos também para pescar, não só as trutas, como traíra também. O Sculpin em si, ele é muito difundido na Europa e nos Estados Unidos, em vários padrões de streamers, né? E eu aqui não fiz diferente. Na nossa realidade aqui do Brasil, a gente pode utilizar então esta sacada que eu fiz aqui, utilizando vários componentes inusitados, reciclados, para assim aplicar nas minhas moscas. E essa grande sacada que foi fazer a cabeça em EVA, tá? Como já fiz outras, esta aqui é deste padrão de forrageira. Aqui na nossa realidade do Brasil, nós podemos trazer esse peixe aqui, que é um forrageiro, uma fonte de alimento para predadores, como bagres, tá? Pequenos bagres, cascudinhos, nós podemos usar então, e isto aqui, no conceito de tamanho menor ou maior, o Sculpin, ele geralmente tem em torno de 5 centímetros, tá? Fica entre 3 a 5 centímetros. Se você fizer um Baby Sculpin aí, 2,5 centímetros. Já esse aqui que eu vou mostrar para vocês é um tamanho grande, até para facilitar aí a visualização, indicado até para peixes como um surubim, um trairão, tá? A gente consegue, só que você vai ter que subir o peso da tua vara. Agora, se você quiser assim fazer uma pesca mais light, é só fazer ele em tamanhos menores que você consegue tirar proveito de uma vara 3 a uma vara 6, tá bom? Dependendo do tamanho do anzol e o componente que você vai usar. Vamos entender isso melhor no esboço, que assim eu vou detalhar para você. Aqui sobre a mesa, então, nós temos o esboço do Sculpin Red Flowan HF1 de 2005, tá? Este padrão aqui, eu coloquei essa denominação HF1 de Red Flow 1, porque o anzol fica perto da cabeça. Se eu fizesse a versão HF2, por exemplo, eu poderia botar o anzol na parte de trás aqui, tá? Trazendo o anzol para o fundo ou mais para o meio. Poderia variar então para uma mosca de tubo, ficando HFT1, e assim a gente vai variando o padrão, tá bom? Muito bem. Aqui seria então o desenho de uma perspectiva, e como eu faço essa cabeça então de EVA? Eu desenho as duas partes da cabeça, a parte inferior e a parte superior. Vou então com a base de cola cianoacrilato, eu vou colar aqui nessa extremidade até aqui, ó. Do lado de cá a mesma coisa. Esse espaço aqui é o espaço onde vai entrar o anzol, eu não posso tacar cola aqui, por enquanto. Vou aplicar essa cabeça uma sobre a outra e vai ter uma cabeça similar a essa aqui, tá? Esses dois traços aqui representam então o lastro de estanho. Eu vou colocar 2 fios de estanho aqui, ó, nesta lateral aqui da cabeça, ó, por dentro, colados também, tá? Isso vai ajudar com que a cabeça e a mosca trabalhem de fundo, com o anzol voltado para cima, tá? Muito bem, aqui tem um detalhe das nadadeiras peitorais e da cauda, feitas com lona de banner. Pode ser feita também com tecido de guarda-chuva ou com outro material aí que eu já ensinei, que pode ser pena tratada com uma camada fina de silicone, tá bom? Tem N materiais. A mosca original geralmente ela é utilizada nessa parte de cauda aqui com zonker, pele de coelho, com tira de coelho. Eu utilizei aqui no caso a pelúcia de ovelha sintética, de lã sintética, tá? Que imita uma lã de carneiro. Ou posso usar também o Craft Flu, como te falei aí em outros vídeos, na cauda de dragão, em outros padrões que eu já ensinei até neste conceitual. Muito bem, mixando esse padrão então, nós temos aqui um conceito já pré-montado. A cauda fixada através da linha
dietado na nossa cauda estendida aqui, feita com este material da pelúcia sintética de lã de ovelha. Agregamos então as duas nadadeiras na haste do anzol. Colocamos então nesta área aqui, para ajudar aqui a fixação da cabeça, um dumbbell, tá? Para ficar assim mais volumoso e facilitar a colagem. E assim colamos simplesmente com a cola à base de ciano. Depois de tudo colado, nós vamos colar então o olho, que assim melhor gostaríamos de colocar sobre o padrão da cabeça, que pode ser um olho de boneca, um olho 3D, outros que eu já ensinei aí, meia pérola, tá? Com isso nós vamos fazer então a finalização deste padrão de cabeça usando uma resina. Vamos entender isso melhor com a peça propriamente dita sendo vista por vocês. Aqui está então o streamer aproximadamente com 10 centímetros de comprimento, tá? Mas na verdade a gente pode fazer ele desse tamanho aqui, ó, metade mais ou menos. O que vai reduzir a cabeça, a nadadeira e a cauda. E o comprimento também da estrutura toda. O processo em si eu deixei semi-pronto para vocês entenderem. Vamos desmontá-lo aqui para vocês entenderem, né? Aqui está então o processo que eu falei a vocês, que seria o lastro colocado nas duas extremidades. Deste lado eu não cortei e deste lado aqui já foi cortado. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, o lastro colocado. A cabeça fica oca, ó, bem simples de fazer, tá? Imita bem a cabeça do Scoop ou a cabeça de um bagre qualquer, tá? Que nós temos aí na nossa água doce tranquilamente. Não é nada difícil fazer uma cabeça dessa aqui. Muito bem. Temos então o anzol, a nadadeira segmentada, feita com a lona de banner, e a cauda também segmentada, tá? A estrutura corporal eu já ensinei nos processos anteriores aí, não tem novidade nenhuma, tá? Esse conjunto então todo montado fica exatamente como está sendo demonstrado aí para vocês, tá? O processo da cabeça, a parte inferior e superior. Com isso, nós temos aí uma variedade de conceitos mixados, trazendo então não só a flexibilidade e um outro material que às vezes as pessoas não dão valor e traz um realismo dentro da nossa mosca aí, né? Ou do nosso streamer, como queira, ou entre moscas, entre aspas, que muitas pessoas aí ficam receosas e dizem, isso aí é mosca? Eu acho que se eu consigo arremessar com uma vara de fly e tiro proveito, é óbvio que eu posso considerar uma mosca, tá? Trazendo aí as aspas entre a palavra para assim não soar tão mal aos puristas. Muito bem. Como todo projeto final, então, eu vou trazer mais dicas de atado para que assim a gente possa entender melhor. O processo da cabeça, então, está aqui, detalhado aqui no EVA, para assim vocês poderem visualizar melhor. É feito, então, o shape da cabeça, né? Como assim eu já detalhei, e nós vamos fazer o processo de colar a borda até aqui, e aqui também. Com essa cabeça recortada, nós sobrepomos e utilizando então, aí é que vem o pulo do gato, utilizando então uma agulha de atado cônica, a gente fixa aqui, ó, e com o calor da chama a gente dá uma ajustada nessa cabeça, antes assim de finalizar com a resina, tá? O que vou fazer eu aqui? Eu vou montar então a peça, não é? Vou montar aqui o anzol e tudo mais, tá? Vou montar o anzol todo aqui. Finalizei lá o meu streamer, tá? Ele tá finalizado. O que eu vou fazer? Vou aplicar a resina Pescart padrão standard aqui na superfície da cabeça. Com isso eu vou ter uma cabeça de EVA, porém bastante resistente, porque aqui vai ser o contato maior com a boca do peixe. E se a cabeça ficar só em EVA, ela vai ficar frágil, tá? Até porque ela não é uma cabeça de alumínio, tá bom? Muito bem. Entendido então esse processo,
aqui está o processo que eu falei a vocês da estrutura da nadadeira, que pode simplesmente ser utilizada a lona de banner, como fazer caudas de variados tipos, como assim já foi citado. Muito bem, são tantas ideias, né, que vocês devem ficar surpresos aí como é que eu consigo elaborar. Aqui tem cabeças feitas em tamanho um pouco menor, em shapes, sendo feitas também em EVA, tá? É o mesmo processo de cabeça, ó. Mas só que já sofrem um processo de pintura. Ainda não levei a finalização com a resina Pescarte, tá? Ela só sofreu a pintura com o esmalte de unha. Aqui eu dei o acabamento em verde e aqui dei acabamento em marrom. Em marrom, tá? A gente pode ir diminuindo a cabeça, fazendo ela maiorzinha, menor. Vai depender muito do jeitão. Todas feitas em EVA. Aparentemente, ninguém dá valor, né? Diz que isso aqui é comprado em algum fly shop. Não, é feito de forma caseira mesmo, tá? É só decorar e depois aplicar a resina. E só existe então esse padrão de cabeça para sculpting. Tem uma que eu fiz de alumínio reciclado. Vocês vão se surpreender. A cabeça está aqui, ó, tá? Uma cabeça feita de alumínio. Como eu fiz isso e da onde eu reciclei este padrão de cabeça aqui, que está semi-acabado, tá? Este padrão de cabeça aqui, ele está desmontado para assim vocês entenderem. É feita em duas peças, tá? Não é nada difícil de se fazer. Com um alicate de bico redondo, é a única coisa que eu utilizei para fazer essa peça aqui, tá? Como é que eu fiz então essa peça aqui? Da onde ela saiu também? Ela saiu deste material aqui, ó, da minha latinha de cerveja, tá? Desta área aqui, ó, desta parte aqui do lacre de abertura da tampa, tá? Quando a gente vai reciclar então a garrafa, eu já mencionei que a gente aproveita esta peça aqui de abertura, esse dispositivo, o fundo e também esta parte aqui. Foi daqui que eu fiz a cabeça, tá, ó. Vocês podem ver que o shape é muito parecido. Ele é muito parecido, né? Tá? E esta peça então a gente pode reciclar da seguinte forma. Nós podemos então pegar aqui e fazer o vinco, ó. Começar a vincar aqui a peça, tá? De forma a criar aqui a lateral da cabeça do sculpting, tá? E aqui, assim nós vamos modelando a peça, tá? Não é nada difícil. É o caso aqui de ter um pouquinho de paciência, mas depois da peça totalmente dobrada e ajustada, nós vamos ter esses dois segmentos aqui, um encaixando sobre o outro, né? E com a cola à base de ciano, eu colo de um lado e do outro, tá? E depois eu posso utilizar uma estrutura corporal como esta aqui, ó, em escala um pouco menor, e eu tenho então o meu sculpt com a cabeça de alumínio reciclada da minha latinha de cerveja, né? Que muitos jogam fora ou usam só para reciclagem mesmo, mas não para utilizar para moscas. Pinto a cabeça, coloco dois olhos e já tenho aí uma mosquinha bastante interessante. É só colocar esse padrão de corpo aqui num comprimento menor para poder ficar na escala dessa cabeça aqui, tá? Como é um streamer, que esta cabeça aqui aceitaria um corpo até 6 centímetros, ficaria bom, tá? Ou um pouquinho menor. Então, cai dentro do padrão do forrageiro em si, tá bom? Pode também ser feita como mosca do tubo, como está feito aqui, né? Adaptando então um tubo, né? E assim atando aqui para trás um segmento com o anzol, tá? O anzol ficaria dentro de um segmento aqui do tubo, articulado aqui embaixo. Tem várias maneiras. O princípio é que este conceito de reciclar materiais, vocês podem assim fazer e utilizar, tá? Eu acho que esta dica aí, muitos vão se surpreender.
O processo, então, de fazer a parte superior é diferente ao ponto de que você tem que dobrar a chapa de forma que ela vai encaixar aqui. Então ela vai ter que sofrer um pequeno corte e um ajuste para assim casar a inferior com a superior, tá? Mas não é grande dificuldade não. Olhando aí vocês conseguem ver que a peça ficou muito simples de se fazer. Eu fiz então a parte de trás aqui com esse desenho aqui, tá? Fazendo aqui o desenho e diminuir de forma que ela possa entrar aqui como se fosse uma gaveta, tá? Depois de encaixado, ela fica bem interessante. Tá legal? Outra dica aí de material que eu posso reciclar então na minha cerveja aqui, na latinha, é este lacre aqui de abertura. Eu já fiz algumas moscas utilizando este lacre para fazer um plug fly. Ou posso fazer também o uso desse material para fazer uma colher. E assim fazer então um streamer. Aqui nós temos então uma colher, tá? Revestida com o material de holográfico, fita holográfica. E o material é exatamente o lacre. O que fiz eu aqui? Fiz um furo aqui, tá? Fiz um furo aqui, apliquei cola de contato, não é? E aderi a fita holográfica. Com isso, eu posso ter uma colher de cauda ou posso ter também uma concha para fazer aqui o uso de um anzol, fixar aqui um anzol em cima aqui, ó, tá? E ter uma colher para uso no fly. Basta encher então essa parte aqui de cima, utilizando de novo a nossa resina Pescarte para esse fim aqui de um acabamento e fixação aqui desse anzol. Logicamente que esse anzol aqui eu vou ter que colocar um dubbing aqui, ó, para ajudar a fixar, tá? Mas é bem tranquilo de você fazer esse padrão aqui de mosca colher. E este eu não trouxe, até por ser um padrão inusitado. Olha aí. Legal? Para aqueles que gostam de pescar com colher, é prato cheio, tá? E é um material reciclado. Eu sei que tem amigos aqui no Brasil que adoram pescar tucunaré com colher, tá? E se ele estiver me assistindo aí, o meu amigo Conrado, ele vai ficar muito satisfeito e talvez faça uma dessas aí para experimentar. Conrado, experimenta aí, hein? Espero que vocês estejam gostando, então, do conceitual que eu estou difundindo nesse lote de vídeos com esboços antigos e dicas de atado. E com isso, vocês aprendam aí a trabalhar materiais que talvez não tenham valor agregado, mas que assim nós podemos utilizar nas nossas moscas. E vai aí mais uma dica para vocês, para aqueles que gostam e apreciam o meu trabalho. Aqui na minha amostra tem um Minnow Crespo A1 de 2015. É um plug fly porque tem barbela. O A2 a gente faz sem a barbela e usa um outro tipo de mix de corpo, para que ele faça o peso natural do anzol afundar, tá? Esse A1 aqui, ele tem o corpo crespo e lembra bem escamas de peixe. É um material bastante inusitado que eu utilizei, tá? O material está aqui, ó. Tem em tom dourado e prateado. É inusitado porque não foi comprado em um lugar convencional, mas sim no supermercado. Poxa, ficaram curiosos? Continue assistindo o vídeo aí que vocês vão entender. Vamos à dica.